Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe demais você, sua linda família, seu dia, que seja incrível, poderosíssimo. Continue crendo. Então o Senhor fez uma aliança com Abrão naquele dia e disse: dei esta terra a seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates. A terra que hoje ocupada pelos queneus, quenezeus, cadimoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus. Eu dei. Ele era estrangeiro, parecia impossível, ele não tinha um descendente, e o Senhor disse: eu dei. Pode até demorar, mas chega o dia em que você toca a sua promessa. Então, Deus fez uma aliança com você e Ele deu. Ele fez aliança e Ele já deu a você, Ele já fez a promessa. Ele já entregou a terra. No mundo espiritual, toda aquela terra que ele era estrangeiro ali, estava peregrinando na terra, o Senhor já tinha entregado a ele. Eu já entreguei. Ele só era o quê? Um velho, casado com uma mulher estéril. Mas Deus veio e fez uma aliança com ele e disse: dei esta terra. Eu dei. Ponto. Eu só pego aqui, ó. Dei. Eu não tenho agora que ficar aqui conjecturando, mas como? Mas, ó, quem falou é que importa. Não é como. Ele era velho, casado com uma mulher estéril, era peregrino ali. E o Senhor falou o quê? Eu dei. E o território é esse, ó. Desde a fronteira do Egito até o grande rio Eufrates. Isso aqui eu dei. Dei! Com o que eu vou ficar? Com o que eu estou vendo? Com as impossibilidades? Ou eu vou pegar a palavra e me agarrar a ela? Não importa como, mas Deus falou. E se Ele falou, Ele é soberano. Ele tem um controle de todas as coisas. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Foi como ele se apresentou também para Abrão. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele falou que as nações são como o pó da balança, como um pingo, uma gota no balde. Escuta. Quando ele sabatinou Jó, foi para mostrar para Jó a sua grandeza, o quanto você é pequeno perto de quem eu sou, Jó. Escuta, quando Moisés não sabia ali o que fazer, eles estavam cercados, de um lado o faraó, do outro o mar vermelho, e ele vai falar com Deus, Deus só falou isso aqui, ó, porque você clama a mim. Diga o povo que marche, estenda a vara no mar. O impossível ia acontecer. Ninguém pensou naquilo. Quem pensaria, não é? Que Deus fazer um caminho no meio do mar e o povo ia passar por uma estrada que ele fez naquele momento. E o povo passou a pés enxutos, nem no barro, nem barro, ele secou tudo. Deus pensa nos detalhes. Deus tem o controle de tudo. Agora o povo está ali, lá, ó, muito tempo depois, os descendentes de Abraão, já de frente para a terra,
ali diante do Jordão, e o Senhor diz, preparem para atravessar o Jordão. O Jordão estava transbordando, e o Senhor só deu uma direção, peguem a arca, quando os sacerdotes tocarem os pés nas águas, a correnteza vai parar de correr. Gente, Deus nos manda fazer coisas que, assim, são inacreditáveis. Por isso que nós precisamos, igual Davi, entender a mente de Deus, conhecer a mente de Deus. Ele era foi o homem segundo o coração de Deus. Coração aqui fala da mente. Ele entendeu como Deus pensava. E ele obedeceu, ele se alinhou. Você vai lendo sobre Davi, Davi não faz nada sem pedir direção para Deus. Ele já era experiente nas batalhas. Mas você ainda vai ver, devo atacar, devo ir, devo. Isso mostra dependência. Você não pode viver independente de Deus e achar que vai dar tudo certo. E na força do braço. Nunca funcionou e não vai funcionar. O Abraão teve que entender isso da pior maneira. Porque ele mesmo, depois de receber a promessa, ele já estava flertando com Eliezer. Aí, se você não trabalha o problema da sua vida, que às vezes é a precipitação, a incredulidade, se distrair, ouvir a voz errada. Ele ouviu a voz da Sara e fizeram pior do que pegar o Eliezer. Geraram um problemão, que foi um Ismael. E aí o negócio só se estendeu, não era para se estender. Quem atrasou foi o Abraão. Quando ao invés dele ficar com o que Deus falou aqui, eu dei. Mas é o que eu tenho dito. Quando o Senhor está ali, ele está trabalhando em nós, porque fazer o Isaac, gerar o Isaac, foram 9 meses. Mas formar um pai foram 25 anos. Tinha muita coisa para tirar, desintoxicar. Precisava de um alinhamento. Entendeu? E aí, às vezes, a pessoa vai tomando decisões que ela não coopera com Deus, ela atrasa. Ela só atrapalha. A verdade é que o que começa no homem não termina em Deus. O que começa na carne não vira espírito. Da carne nada se aproveita. Nada. Tanto que no capítulo 22 de Gênesis, quando o Senhor pede Isaac para Abraão, ele fala, pega o teu único filho a quem tu amas. Porque Deus não considera o que eu fiz na carne. Ele considera o que foi gerado no espírito. Compreendeu? Ele considerou o filho da promessa. Ele falou, foi Deus quem falou, pega o teu único filho a quem você ama. Porque esse é do espírito, esse fui eu que dei. O que você fez na carne é problema teu. Quando a gente entende isso, nós simplesmente nos jogamos no Senhor. Ele me fez a promessa, dei. E o território é esse aqui. Isso aqui vai ser seu. Dentro desses limites aqui bem demarcados, pode pisar, que foi o que ele falou para o Josué. Onde você colocar os seus pés, eu vou dar a você. Dentro desse território, eu vou dar a você. Então, Deus nos leva para um lugar para a vitória. E quando ele faz a promessa, ele a cumpre. Porque a fidelidade de Deus é eterna. Tudo que nós temos que fazer é dar os passos de fé cooperando com Ele. Ei, creia,
como eu ainda li escrituras ontem. Creia que os olhos do Senhor estão sobre você. Vou até ler novamente aqui, ó. Mas os olhos, eu vou só ler essa parte para você, ó. Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus. Mas os olhos do seu Deus estão sobre você. Mas os olhos do Senhor estão. Mas os olhos do seu Deus. Mas os olhos do Senhor estão sobre você. Aqui, ó. Até os inimigos, os magos disseram ao faraó, isso é o dedo de Deus, até os inimigos vão dizer, talvez não usando, nem usando essa expressão, porque eles não conhecem, mas eles vão dizer, foi Deus, é o dedo de Deus, isso é Deus, não tem como explicar. Igual essa parte aqui, ó. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Você está vendo, quando Deus quer fazer algo, ele simplesmente dá uma ordem. Se você tem o favor de Deus, o inexplicável acontece. Como que a gente lê um texto desse e explica? Como que os egípcios simplesmente, de livre vontade, assim, de boa vontade, deram todas as suas riquezas. Isso é Deus, porque Deus disse lá em Gênesis 15, quando ele fez essa promessa, eu dei, ele disse, seus descendentes serão escravos, mas eles vão sair com muitos bens. E ele não muda de ideia. Então, quando ele nos deu Isaías 54, ele nos deu Isaías 54. Ele disse, ó, começa a cantar, canto a estéreo, porque mais serão os filhos da estéreo, da abandonada, da que não tem marido, do que daquela que está tudo certo e está em vantagem. Apenas canta. E vai dando seus passos de fé, ampliando a tenda, fincando as estacas, sabe? Pensando grande, você não precisa ter medo, você não vai ser envergonhado nos seus passos de fé. Não se acanhe, porque você não vai se decepcionar. Queridos, ou nós vamos ficar com a palavra de Deus, ou nós vamos ficar com as vozes estranhas, com as negatividades que estão aí, com as más notícias, com as pressões. E vamos pensar o que Satanás quer que pensemos, sentir, alimentar. Não faz isso não. Ele é o Deus do impossível. O que hoje é impossível para você é totalmente possível para Deus. Lembra que perto da meia-noite, o Paulo e o Silas estavam dando uma resposta de fé. E o impossível aconteceu. Eles atraíram tanto poder que veio como um terremoto que abalou até os alicerces da prisão. E todas as cadeias foram abertas. E como que terminou aquele evento doloroso, mas que eles responderam com a fé? Com salvação, eles à mesa, com vitória, com honra. Levanta, porque às vezes a gente está tão perto de receber a maior notícia, a melhor notícia da nossa vida. O de repente, porque está escrito lá, de repente veio um terremoto. De repente, tudo mudou ali. De repente. E José, ele estava ali na prisão, num dia comum, no calabouço, mas o de repente chegou. E ele foi tirado. E o inexplicável, o impossível, o inacreditável aconteceu. De escravo, prisioneiro, ele se torna, abaixo do faraó, a maior autoridade de uma nação. E transforma aquela nação numa potência mundial, no celeiro do mundo. Por favor, como ele mesmo disse, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Deus é especialista em transformar a maldição em bênção. Levanta com fé.
creia, porque ele te fez a promessa, eu dei. Fica com esta palavra, pega essa palavra. Eu dei a você. Agora, segura, creia, possua o favorecimento do Senhor, o favor do Senhor, a mudança que ele prometeu. Creia na verdade. A verdade é que os olhos dele estão sobre você. A verdade é que o favor dele está sobre você. A verdade é que ele já deu a você a vitória. E você vai tocá-la. Olha aqui, Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila, Keila significa fortaleza, proteção. Vou até pedir para colocar aqui, rocha firme. Na raiz hebraica também tem relação com coroa, aquela que é pura. O que estava acontecendo? O lugar de refúgio foi atacado pelo inimigo. E não é o que o diabo tenta fazer? Ele vem e ataca a fortaleza. Foi a fortaleza. Keila era uma cidade de Judá. Judá é o lugar da adoração. Nós somos adoradores. Judá significa o quê? Adoração, louvor a Deus. Nós estamos aqui para louvar, para adorar. E o que o diabo vem e faz? Ele ataca para saquear. Ele queria saquear o quê? O rebanho. Saquear as riquezas. Saquear as plantações. Não é o que ele quer fazer? Saquear o que você vem plantando. O que você já vem conquistando. E você vai deixar? Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor, devo atacar esses filisteus? Ele não fazia nada sem perguntar a Deus. Mas olha aqui, o Senhor lhe respondeu, vá, ataque os filisteus e liberte Keila. É óbvio, ficou muito claro, vá, ataca, liberta Keila. Não deixe o inimigo ter o êxito que ele quer. Não deixe, em nome de Jesus. O inimigo está atacando a fortaleza. O lugar da adoração, de louvor a Deus. Ele quer roubar as plantações, o rebanho. E Deus está te respondendo. Vá! Ataque o inimigo e liberta a cidade fortificada. Mas olha aqui, olha aqui. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram, cuidado com as vozes negativas. Aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos aquele lutar contra as tropas dos filisteus. Aí, ao invés de Davi não ouvir ninguém, ele já ouviu a Deus. Ele não vai olhar para lugar nenhum, ele vai ficar com Deus. Deus falou, ataque e liberta. Ele vai consultar novamente. Você vê que teve um peso sobre ele, uma influência. Você está vendo como nós podemos atrasar? Deus já falou e nós agora, ao invés de ficarmos com a voz de Deus, estamos cedendo para as vozes que estão aqui do nosso lado. Davi consultou o Senhor novamente. Agora olha como Deus falou com ele, é o que ele está falando com você. Levante-se! Ele já falou assim, levante-se! Levante-se! O que Deus está falando com você? Levante-se! Levante-se! Disse o Senhor! Levante-se! Quem está falando é o Senhor! Vá! 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 A cidade de Keila, a cidade fortificada, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Vá, porque eu estou entregando esse inimigo nas suas mãos. E você vai esperar o quê? Que mais? Que mais que você precisa?
para agir de forma espiritual, para entender que é espiritual, para se mover em fé corajosamente. Então Davi e seus homens foram a Keila, cidade fortificada, cidade de Judá. Combatam o inimigo, que pode ser um pensamento, um sentimento, uma voz estranha, um impedimento, um obstáculo. Combata o inimigo! E combateram os filisteus e se apoderaram dos seus rebanhos, impondo-lhes. Grande, não foi uma derrota qualquer, foi grande a derrota do inimigo, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. O que Deus está dizendo? Combata o inimigo e você vai impor a ele uma grande derrota. E vai atrair o quê? Libertação. E vai sair melhor, porque ele ainda despojou o inimigo. Levanta. Deus deu a você a promessa, Ele já deu a terra, os olhos do Senhor estão sobre você, até o inimigo vai dizer que é o dedo de Deus. Deus já deu uma ordem de favorecimento a você. Creia na verdade, permaneça firme, levante-se com fé e coragem, porque a promessa já foi feita. A palavra já foi liberada e você sabe muito bem que Deus não é homem para que minta. Ele promete, Ele cumpre. A promessa é liberada e Ele cumpre. A palavra não volta vazia. Ele vela por ela para cumpri-la. Ele é fiel, aquele que prometeu é fiel. Então, por favor, tem escrituras e escrituras que nos garantem vitória. Você vai impor grande derrota e vai ter uma grande vitória. Você vai impor uma grande derrota ao inimigo e vai sair com uma grande vitória. Quando Davi se levantou ouvindo a Deus e ele impôs uma grande derrota. O inimigo sobre os filisteus, o inimigo foi envergonhado e ele saiu vitorioso. É o que Deus está falando ao seu coração. Fica com a voz do Senhor, porque talvez Ele já falou, mas você está precisando de mais uma confirmação. Então está tendo, porque Deus já tinha falado, vá. Agora Ele já mandou levantar. Quer dizer, o que você está esperando aí? Eu já falei, eu já disse que é para ir. Então, às vezes, não é falta de Deus falar. É falta de você se mover. Se move em fé. Dê os passos de fé. Creia na verdade. A verdade é que o Senhor já deu a vitória a você. Apenas creia. Se mova pela fé. É pela fé. O justo caminha pela fé. Vive pela fé. E a vida do justo é assim, é de glória em glória. Vai vendo a história de Davi. Glória e mais glória, porque ele creu. Então creia. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida. Eu oro para que a palavra tenha possuído os corações fortalecido, animado, encorajado. Que o teu povo passe por um batismo de coragem e se levante e avance, Senhor, a despeito de tudo. Que a palavra reine nos corações, conduza o teu povo, que cada um seja movido pela alegria do Espírito, que a paz que excede todo entendimento domine os corações. Ah, meu Deus, eu oro para que essa palavra
tenha, Senhor, vestido cada um como um manto e levado adiante. Que ela não pergunte mais como, de que jeito, que ela simplesmente creia e avance. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração, consagro tudo e oro, Senhor, para que ela creia e segure aquilo que o Senhor está aqui garantindo. Eu estou com você, meus olhos estão sobre você. Eu fiz a promessa, eu dei a você, segura! Creia, porque eu já dei vitória. Levante-se, vá, não deixe o inimigo saquear a cidade fortificada. Ele está atacando a fortaleza. Que ela creia, Senhor, e não seja intimidada. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância. É o Senhor quem dá poder para gerar riquezas. Levanta mais semeadores e onde esse programa estiver chegando. Senhor, que eu deixe um povo pronto para avançar, que já tenha se levantado com força, com ânimo, com alegria, meu Pai, com ousadia, porque o justo é intrépido como leão, que essa pessoa simplesmente avance crendo na bondade e fidelidade do Senhor, na sua palavra, porque ela vai viver, porque o Senhor já disse, eu já dei. Ela só tem que crer e continuar dando uma resposta de fé, porque o justo viverá pela fé. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção, te louvo por tudo. Obrigada, amém. Amém, amém, graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje, casa firme, esse trabalho maravilhoso. Amanhã, a reunião do Deus que sara. E assim vamos de glória em glória. Conta com a gente, é sempre um prazer servir. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores. Um portal de alcance e salvação de almas. Somos chamados no ID do Senhor para fazermos a diferença aonde formos. Temos hoje a oportunidade de sermos a luz no caminho e o sal desta terra. Isso é o que somos, isso é o que fazemos e você pode fazer muito mais. Venha fazer parte dessa boa obra. Juntos somos mais fortes.